Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão. Sem se preocupar com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão comentar. Isso não interessa. O que interessa é a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua conexão com a sua verdade. E hoje a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de estética, a gente vai falar de autoestima. A minha convidada é a doutora Priscila Pocalê, dentista. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Vanessa. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E a odontologia, eu acho interessante a gente falar, porque às vezes as pessoas não consideram a odontologia saúde. E é super importante, né? Para você cuidar do seu dente para a sua saúde. Não só para o lado estético, que a gente vai falar que também é fundamental, né? Que vem crescendo muito essa procura, né? Por causa das facetas, todas essas, né? Essas invenções modernas aí da tecnologia, estética, que a odontologia tem feito um belíssimo uso. Inclusive também bichectomia, todas essas coisas que às vezes as pessoas não sabem e são feitas por dentistas, né? Sim, há 10 anos atrás era bem diferente. Bem diferente. Dentista só mexia em dente mesmo, né? E hoje abriu para muitas coisas, para a parte de harmonização facial, para a parte estética odontológica, né? De lentes de contato, faceta. Então, tem muitos procedimentos, a gente abrange muitas áreas hoje. É, não, com certeza. Mas, assim, em primeiro lugar, é a saúde, né? Que importa. Sim. Porque o dente é fundamental. Tem muitas doenças que começam através de falta de cuidado com os dentes, que são seríssimas também, né? Sim, e tem inclusive estudos, né? Que falam que um problema em um determinado dente pode ser um problema de estômago, em outro dente pode ser um problema de intestino. É uma relação que existe. Exatamente. Que interessante. É isso, eu nunca tinha ouvido falar. Então, se você está, de repente, com uma dor em determinado dente, pode estar indicando algum problema de saúde em outro ponto do seu corpo. A boca é super importante. O nosso sorriso é super importante, né? Eu fico imaginando as pessoas que não têm uma dentição cuidada, tem uma dificuldade de sorrir, né? Você fica já com a cara fechada para a vida. Sim. Né? E você mudando isso, tudo muda ao seu redor. É a primeira impressão que você passa para uma pessoa, né? De confiança, felicidade. Se você mostra um sorriso tímido por vergonha, isso já te deixa completamente fechada, né, para o mundo. Então, muda a vida de muitas pessoas o nosso trabalho. A gente realmente muda a vida das pessoas, né? Até por relatos dos pós-tratamentos, né? É uma nova vida. E qual tratamento atualmente as pessoas estão procurando mais? A parte de lente de contato. Que é a capinha, a lente que você coloca em cima do seu próprio dente. Exatamente, que altera o formato e a cor, né, de forma definitiva. E a gente faz um projeto pro rosto da pessoa, né? Então, realmente fica bem harmônico. E hoje os tratamentos, graças a Deus, são naturais, né? Então, as pessoas procuram tratamentos naturais, que é o que eu gosto de fazer. Né? Cada vez mais próximo, né, da naturalidade, sem ficar com aquele aspecto artificial, né, ou exagerado. Né? Eu acho que passou muito essa fase, né? As pessoas, acho que se perderam muito no começo, agora estão encontrando mais um equilíbrio. Eu tive até um paciente recentemente que ele fez o tratamento e aí ele foi conversar com a mãe dele não sabia o que ele fez. Aí ela falou, nossa, filho, como você tá bonito. E não sabia o que tinha acontecido. Não sabia o que tinha feito. Aí ele falou, o que você mudou? Ah, mãe, fiz um clareamento. Aí ela falou assim pra ele, não faz esse negócio de lente que estraga o dente, tá? Então, assim, era o que ele tinha feito. Ele tinha feito. E a mãe não reparou. Né? Então, são mudanças sutis que a pessoa olha que tem alguma coisa diferente, mas não sabe exatamente o que é. Né? E que melhora bastante. Que melhora bastante, faz muita diferença. Inclusive o clareamento, tudo começou com clareamento, né? Eu acho que essa área estética na odontologia. As pessoas começaram a clarear os dentes, e aí começou a vir esse outro tipo de tratamento. Lente, bichectomia. Bichectomia hoje em dia o povo não tá fazendo mais, né, Otá? É porque, eu vou falar minha opinião, ela é uma gordura muito importante. Tá? Porque na velhice a gente perde. Exatamente. Né? Então a gente cai, né? A gente pega pessoas, acabaram pegando pessoas muito jovens na hora que deu o boom, só que isso a gente paga o preço quando envelhecer, né? Então, assim, são casos específicos, né? Não são para todas as pessoas e que realmente tem necessidade, porque tem pessoas que mordem a bochecha por dentro quando mastigam, isso é um caso indicado, né? Quando tem realmente a gordura maior da região. Claro. E não
para ficar com contorno, né? Não tem muito sentido. Eles estavam fazendo justamente para ficar com o rosto mais afinado, né? E mais definido. Só que depois... depois, exatamente. Vem a conta, né? A fatura vem depois. Mas hoje em dia, os outros tratamentos estão complementando isso. Inclusive, a harmonização também é feita. Sim, a harmonização... Por dentista. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem muito, né? É que a harmonização, existem, ao meu ver, tem 2 perfis. Uma, que é o perfil transformador, em que a pessoa realmente quer ser transformada. Né? Mudar a feição. Mudar completamente. E tem aquela reparadora, em que a gente só mantém as coisas e utiliza para a gente envelhecer bem. Né? Eu sou a favor, né, da que mantém as coisas. Né? Eu não gosto de transformação. Mas muita gente, estava vendo uma matéria outro dia, não lembro exatamente em que programa, mas era a Sheila Carvalho, o Eliezer, acho que foi no Fantástico, que eles estão tirando a harmonização. Que eles começaram a não se reconhecer, né? Falaram, meu Deus, eu quero voltar a ser quem eu sou. E pior que quando tira, fica mais bonito. Aí valoriza, né? Só quando você perde que você valoriza. Você perdeu aquela, né, aquela imagem, aí quando você estranha, você volta a valorizar o que é o seu natural. Sim. Né? Porque ficava, às vezes, muito marcado mesmo, né? Então, e aí dá um aspecto esquisito. Fica na cara que a pessoa fez alguma coisa, né? E a harmonização, então, fica aquele rosto quadradão, né? Então tem que ter muito cuidado. Mas quando é uma coisa reparadora, natural, é essa sensação que você falou, né? Nossa, mudou alguma coisa, mas não sei exatamente o que é. Isso é que eu acho que é interessante, né? Porque lábio, porque o envelhecimento faz com que o lábio afine, né? Então a gente... Eu gosto de pôr lábio. A única coisa que eu faço em mim é botox e lábio. O que é? Hialurônico? O ácido hialurônico. Eu só faço isso, só lábio e botox, mais nada. Eu morro de medo. Nossa, mas aí fica lindo, fica super natural. E dá uma, né, a bocona, assim, dá um... Eu sempre tive lábio fino, nunca fiz nada, nunca fiz botox, nunca fiz Mas você tá ótima por nunca ter feito botox. Obrigada. Porque tem muito menos ruga que eu. Muito menos. Nunca fiz, mas assim, o preenchimento eu até penso em fazer. Eu acho bonito dar um toquinho. No máximo que eu fiz foi comprar aquele batom que dava uma inchadinha, sabe? Mas era tão sutil também que a gente não percebia. Só ficava aquele gloss um pouquinho mais brilhante. Mas assim, quando é uma coisa natural, realmente dá um toque para sua autoestima, né? Você começa a se sentir melhor, você começa a se sentir mais segura. Porque eu estava lendo no release que você, inclusive, sua vida pessoal, você sofreu bullying na adolescência, né? Eu tinha excesso de peso, né? Então eu sofri bastante bullying na infância. Na infância? Aí eu emagreci depois dos 27 anos, 28. E assim, pra mim, foi transformador, né? Porque é uma cura. Pra mim foi uma cura, né? Então, assim, eu encontro muito significado no meu trabalho. Porque tem pessoas... Você ajuda muitas pessoas hoje em dia, né? E tem pessoas que têm realmente medo, têm condições para fazer o tratamento, mas têm medo e tiveram uma vida inteira para procurar e nunca procurou por medo, né? Então, assim... Medo de alterar demais? Não, de dentista mesmo, medo de fazer o tratamento. Isso tipo também de é uma questão, né? Algum tipo de bloqueio. Tem muita gente com medo especificamente de dentista, né? Isso. Então, a gente acaba resolvendo que a pessoa fala, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso antes na minha vida? Às vezes é até trauma de infância, né? Porque a criança tinha muito medo de ir ao dentista e não resolve isso na vida adulta e carrega esse trauma, esse medo. O barulhinho do motorzinho já lembra uma coisa. Eu fui muito ao dentista quando era criança, eu tinha muita cárie, muita cárie. Eu lembro que eu ia ao dentista, na época tinha um joguinho de mão assim, tipo, não era Game Boy, muito antes do Game Boy. Eu gostava de ir ao dentista porque ele me dava esse joguinho, eu ficava jogando e tal, e não percebia muito. Aí tomava anestesia e minha mãe depois me dava um milkshake. Eu tomava aquele milkshake toda torta. Mas eu ia, tipo, 2, 3 vezes por semana no dentista. E hoje em dia, eu confesso que eu tenho um pouco, porque eu fui tanto quando era criança, que acho que causou um certo trauma, né? São gerações. Você pega essa geração mais nova, eles não têm cárie. Porque tem flúor na água. Então, é medida de saneamento básico. Né? Então, assim, na nossa época não tinha isso. A gente tinha cárie. Os tratamentos não eram tão bons, né? Não tinha os mesmos materiais e técnicas que a gente tem hoje. Então, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Eu tenho, por exemplo, todo o meu tratamento de infância, não é a resina, é o metálico. É o metálico. O amálgama. É amálgama, aquele prateado. Tá. O amálgama... ele dura muito tempo,
né? Todo Só que mundo fala isso. ele tem um porém, ele tem mercúrio na composição. Então, ele é tóxico pro corpo na hora que a gente coloca ele, na hora que tira ele. Entendi. Tá? Então, assim, geralmente quando eu pego um paciente com amálgama que não está incomodado, É melhor deixar. eu deixo ele com ele. Foi o que me orientaram também, porque além de durar mais, tem toda essa questão aí, né, da toxicidade quando você tira, né? Mas claro que fica mais bonito o branquinho, mas dura muito menos, né? Sim, a resina não infiltra, tem que trocar de tempo em tempo. Tem algumas opções, como por exemplo, a cerâmica, dá para fazer pequenas restaurações em porcelana, que são tão duradouras quanto a amálgama, né? Só que depende muito da situação, porque se tá pertinho do canal, a gente não vai remover um trabalho que está bem feito, claro. E que vai durar muito tempo, né? Então, Entendi. a gente só remove realmente quando o paciente está muito incomodado e quer, e se trocar por porcelana, nunca por resina. Entendi. E a lente de contato, ela tem que ser feita em toda a dentição? A gente faz aonde aparece. Então, normalmente são 20 dentes, né? 10 superiores e 10 inferiores. Alguns pacientes pegam um pouquinho a mais, né? Então, são 24. Né? Entendi, mas não dá para fazer um só dentinho, uma... Dá, mas assim, não é a procura. Antigamente, o que acontece? Antigamente o tratamento ele era muito invasivo. Então se desgastava muito o dente para fazer as lentes. Hoje em dia não, a gente quase não mexe. A gente só faz uma adequação mesmo, né, para obedecer princípios do tratamento, mas a gente não mexe no paciente. Né? Então antes se fazia um dente. Só que fazer um dente é complicado porque você faz daqui 10 anos, esse não vai estar igual aos outros. Os outros vão ter mudado. E a cerâmica não muda. Entendi. Então, atende por um curto tempo. Depois, o paciente sempre acaba caindo numa reabilitação de o ideal é fazer né, a arcada toda, né? E hoje tem sentido, porque como desgasta pouquinho, né? Então... Com certeza. E assim, a lente dói para fazer, não? Hoje não. Mas pouco doía desgaste, o paciente sofria bastante. Tanto que a gente vê muitos casos na internet. Muitos pacientes chegam com muito medo do tratamento, exatamente por essa referência de muito desgaste. Só que não é feito mais assim. E quanto tempo dura mais ou menos o tratamento para mudar toda a arcada? 5 dias. É uma semana. É rápido, sim. E o processo é bem tranquilo. Né? Então, o paciente e aí, no caso, quem põe a lente não precisa fazer o clareamento, porque a lente já né? Já vem clareada. Sim. Alguns dentistas fazem, mas com técnica, né? Mas na minha técnica eu não utilizo. Então você já mata o formato do dente, a coloração do dente. Sim. E pro rostinho da pessoa. Para ficar daquele jeito, né? Natural. Sim. E para comer, tem alguma contraindicação? Não, come normal na mesma semana que você faz o tratamento? Você Sim. sai do dentista, já pode comer normal. Pode comer. Então não atrapalha em nada a vida, né? Alguns pacientes, por exemplo, se a gente que tem um dente muito pequenininho, a gente aumenta, eles acabam tendo um pouco de dificuldade no começo. Mas é tudo um recondicionamento até de musculatura, né? Entendi. Então, eu falo assim, coisa boa a gente vai rápido. E a partir de que idade pode-se fazer esse tratamento? O paciente mais jovem que eu fiz tinha 22 anos. Né? Mais adulta. Criança não... Tem que ser a parte da formação óssea, exatamente, né? Tem que estar completa com quantos anos? Geralmente 18. Mas dependendo da situação, tem coisa que realmente tem que fazer o tratamento. Não tem muita opção, né? Até por proteção dos dentes, né? Mas a maioria só acima dos 22, 23. Quando o dente a dentição já está toda formada, e até para a pessoa ter certeza do que quer, né? É verdade, né? Porque e que é definitivo, né? Sim. Então, você vai fazer uma vez, essa lente vai colocar e não vai tirar mais. Não. O tratamento, ele tem um tempo que a gente estima que tem troca. Né? Isso não está relacionado com o material. Eu sempre, para explicar para o paciente, eu associo uma prótese de silicone. Você faz a prótese, o material, ele é para sempre, ele é definitivo. Só que a tua musculatura vai mudar com o tempo. Né? A gravidade vai agir, a pele vai ceder. E a mesma coisa a gengiva, pensando nas lentes. Entendi. Né? Ela vai retrair, vai mudar com o formato dela. Então, a gente estima que um tratamento desse vai para 15 anos. Né? É um tempo bom. Mas existem tratamentos que estão a vida inteira com o paciente. Da mesma forma que uma pessoa que não tem muito cuidado, em questão de 6 anos tem que trocar. Entendi. Tem que avaliar e cada um vai ter um resultado de acordo com o seu cuidado, né? E tem que acompanhar. Né? A pessoa que acompanha, ela tem a maior chance de ficar muito tempo com o tratamento. Entendi. Maior cuidado, maior tempo de durabilidade, né? Sim. Mas o máximo de durabilidade, então, uns 15 anos? Não, pode ser mais. Até mais, Sim, né? 30. Tem gente que está com Nossa, 30 anos. a gente faz uma vez, fica 30 anos. A técnica, ela é igual desde da época antiga, né?
Então, isso já chegou no Brasil em 87. Já tem 37 anos. A lente de contato? O material e a técnica, né? Que antes era faceta. Caramba. Mas é tudo igual. A forma de cimentação, né? Tudo é igual. O material, né? Mudaram algumas coisas, mas a técnica é a mesma. Então, assim, já tá há muito tempo no mercado. É que estourou 8 anos para cá. Entendi. Né? Mas já tá aí desde 87, né? E é importante também para você deixar o dente alinhado, né? Sim. Tem muitos casos que a gente até sai da ortodontia, acaba escapando da ortodontia para poder ir para o tratamento. Né? Alguns pacientes interrompem a ortodontia. A ortodontia é quando usa o aparelho, né? Isso, mas são casos que a gente precisa estudar antes, né? Porque precisa ver toda a situação do paciente para não trazer nenhum problema para ele. Entendi. Porque aquele Invisalign é um aparelho também, né? Isso, é aquele aparelho transparente. Sei. Né? Eles não são para todos os tratamentos, mas ele atende muito bem. E ele é super confortável. Porque é uma plaquinha, né? Uma plaquinha, é imperceptível, praticamente transparente, né? Mas em alguns casos a faceta pode ter o mesmo resultado do Sim. Que interessante. E aí o paciente, na verdade, ele já sabe que ele está fazendo... ele vai ter que fazer lente depois do Invisalign, né? Então ele acaba indo pelo caminho mais prático. Entendi. Né? E às vezes a pessoa vai fazer um tratamento de 2 anos, ela já está um pouco mais velha, ela não está afim de seguir uma ortodontia comum, né? Mas são casos a serem estudados, não é qualquer pessoa. Claro, cada caso é um caso, né? Sim. É a mordida que muda também, né? Sim. É a mordida. Tem que ver a parte posterior se está certinha, porque a parte posterior vai permanecer da mesma forma. Né? Então tem que estudar o caso mesmo. Outra questão também, quando a gente fala de dentista, de odontologia, é o dente do siso. O meu, por exemplo, ele nasceu normalmente, não precisei tirar, mas é raro, né? Tem que ter espaço. O siso a gente tira quando não tem espaço e pode prejudicar os outros dentes, né? Que são a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, né? O meu nasceu normal, não tive problema. Ele é um órgão vestigial, né? Igual o apêndice, só serve para dar problema. Exatamente. Mas dizem que ele ia parar de nascer. Ele tá parando de nascer? Tem gente que nasce sem. Então, é a evolução do ser humano. Já nasce sem o siso. Sim. Porque ele era utilizado, né, no tempo das cavernas para comer a carne crua, não é isso? Sim. E a gente não precisa mais, né, dessa função. A gente usava então, mais os dentes. Usava mais os dentes. Então, a arcada era para frente, né? Sim. Quando a gente analisa assim, os desenhos, né, de neandertais e tal. E o siso tinha essa função. Mas ele demorou para ser extinto, né? Não, mas ainda falta muito tempo. Ainda falta, né? Mas são algumas crianças que já vêm sem, assim? Sim, a pessoa nasce sem o siso. Tem gente que nasce com 3, ou com 2, ou com 1. E é chamado também do dente do juízo, porque mais ou menos com 18 anos que ele surge, né? O dente do juízo. É muito engraçado. Eu tenho amigos que tiraram siso e sofreram muito, que diz que dói muito. Não, na verdade, depende da posição que ele tá, né? Porque tem siso que nasce de ponta cabeça para baixo. Nossa. Ou ele tá de lado, indo pro ramo da mandíbula. E aí você precisa... É muito de técnica também do dentista, né? Mas tem situações também complicadas, né? Nossa. Passa um nervo muito importante na parte inferior, então tem que ter cuidado. Agora, aquele siso, por exemplo, da minha irmã, eu tirei os 4 dela em meia hora, mas eles estavam bem posicionados. Ela não sofreu nada, foi viajar no dia seguinte, né? Mas foi super tranquilo. Cada caso é um caso, né? Depende da situação. E o lábio também é feito no dentista? Sim. O preenchimento? Ele pode ser feito em outros profissionais também. Dermatologista, biomédico, acho que até fisioterapeuta. Abriu para muitas áreas, entendi. né? A germanização. E é simples para fazer o lábio? Sim. Também é na hora? Sim. Demora meia hora para pôr E você já sai com o bocão? Sai. Inchado, né? Na hora. Vem com mega bocão, sai com mega bocão, depois ele vai voltar. Mas o pior é que a gente gosta do inchado. Aí ele diz incha, a gente fala, ai, gente, eu quero mais. Acho que esse é o problema. E não dói nada? É anestesiado. Anestesia. Né? Aí, na hora você não sente nada na hora, depois você sente um pouco de incômodo, porque ele fica um pouquinho inchado. Dá uma queimaçãozinha? Não chega nem a ser queimação. Sabe quando algo tá volumoso, inchado no seu corpo? Sei. Né? Não é uma dor, né? Mas você sente que fica um pouquinho diferente. Entendi. E aí, na hora, então, você vai pra casa com a boca... preenchida. Ai, fica lindo mesmo. E queixo também é na harmonização, né? Sim. E papada, aquela curiosa que ele não sabe de papada. Lipo de papada. Eu no meu consultório não faço. A lipo é só no... Dentista... Tem alguns dentistas que fazem. Sim, só que eu acho que... eu preciso até olhar, porque esse tipo de procedimento às vezes sai, às vezes entra, né? Eu acho que agora não estão fazendo mais. Dentistas não estão fazendo.
tem procedimentos que eu acho que tem que ser feitos com plásticos, né? Eu acho que, por exemplo, o nariz, né? Eu acho que são... Né, mas diferente. É porque o nariz, eu acho que o que tem sido feito com biomédicos né, às vezes no dentista também, é aquela que você injeta, né? Mas dizem que depois a pontinha cai. Né? Que não então, é definitivo, não é uma rinoplastia, né? Isso, todo plástico fala isso, tá? Eu tô te falando algo que grandes profissionais falaram para mim, tá? Uhum. E eu prefiro não colocar na minha clínica, claro. Porque eu gosto de fazer as coisas com muita segurança. Com certeza, mas a questão da papada, sem ser a lipo, não tem, por exemplo, a harmonização também cuidaria da papada? Tem botox para essa região, para manter... também. Para manter isso aqui, para não tirar a flacidez, né? E sustento. Então, assim, tem muitos procedimentos. Realmente a medicina estética, né, avançou demais e não para de avançar, né? E é muito interessante isso que a gente começou conversando, né, falando da autoestima e tal, né? Como é importante isso pra gente, mas não pode virar uma prisão. Eu acho que às vezes as pessoas ficam aprisionadas, Sim. né? E aí é que a coisa é séria, né? A tecnologia, a estética tá aí pra ajudar a gente, não pra... porque, na verdade, o que eu sinto de alguns pacientes é que a pessoa tá procurando algo que ela nunca vai encontrar. Nunca tá satisfeita, né? É uma questão psicológica. Então, assim, a gente consegue identificar, né? Quando a pessoa ela é dessa forma e tenta conduzir de uma forma mais clara, né? Para ela tentar entender. Vocês profissionais devem ver muito esses casos, né? De pessoas que têm uma visão distorcida de si própria. E a nossa geração é uma geração que tem esse... totalmente. Com essa coisa de rede social, né? Nossa, isso está mudando totalmente a cabeça das pessoas, né? Mas o que eu sinto também é que essa geração nova que está vindo já está rebatendo isso. Ainda bem, né? É uma geração, assim, que é bem natural, né? Tem esse pessoal mais novo, não mexe muito. Né? Porque, assim, eu sempre falo isso no programa, nessa questão, sempre dou o toque para que as pessoas, os ouvintes, se conectem com a essência, com a verdade, sem se preocupar com o que os outros vão achar, porque às vezes as pessoas viram escravas mesmo e vivem em função dos outros, né? Esquecem de si próprias. Querem saber o que os outros vão achar, o que os outros vão falar, e isso é uma coisa horrorosa, que faz um mal danado, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com a idade. Também. Né? Porque o que eu tô com 37 e estou beirando os 40 e eu tô cada vez mais segura. E assim, é uma coisa, né? Eu senti muito isso. A maturidade me ajudou demais. Quando você é jovem, você quer se encaixar. Sim. Você quer entrar no padrão. Quando você vai ficando mais madura, você quer despadronizar. Exatamente. A gente se preocupa com rejeição. Muito. Agora eu não tô mais me preocupando. Me rejeitam, tá tudo bem, gente. Eu sou assim, eu tô bem, tá tudo certo. E é tão gostoso quando a gente alcança essa maturidade, né? Uma liberação, uma libertação. Porque é horrível você ficar se preocupando, querendo se encaixar, querendo ser alguma coisa que você não é. É muito ruim, né? Tanto que falam que 40 anos, né? É a virada e a pessoa entra em crise. Mas, na verdade, não é uma crise. Não. É uma libertação. Com certeza. Né? Eu amo os 40. Eu acho que você está entrando numa fase maravilhosa. Eu tô chegando nos 50 esse ano. Também tô muito animada. Mas até agora, os 40 para mim, melhor que os 30. Porque é isso. Você começa a entrar nessa fase da maturidade. Exatamente isso que você falou, não se preocupar com o que as pessoas vão falar, se cobrar menos, porque a gente se cobra muito, né, quando a gente é mais nova. Então, você passa a ficar mais relaxado, ver mais graça na vida. O senso de humor aumenta muito, pelo menos comigo foi assim. Tudo pra mim, o humor me ajuda demais. Administra o problema de uma forma diferente. Exatamente. Você fica mais tranquilo. Você tem um problema, você fala, gente, vamos resolver. Isso. A gente vai resolver. A solução sempre aparece. Não tem, quanto mais você se preocupa, quanto mais você esquenta a cabeça, mais longe está a solução. Então, se você relaxa, se você, entrega, tudo flui, não é verdade? Doutora Priscila, está acabando o nosso programa. Já. Passou muito rápido. O Tomás já está assim, olha, já. Obrigada, doutora Priscila. Adorei nosso papo. Deixa aí seu Instagram para quem quiser cuidar da beleza, dos dentes. Olha aí, doutora Priscila, não perca essa oportunidade. Meu Instagram é @doutora Pocalete, do doutora_Pocalete. Pocalete é com 2 L's e T mudo. Isso, Instagram, né? Isso. Então vai lá, segue a doutora Priscila e fica sempre por dentro aí dessas novidades de uma maneira natural, uma maneira que vai te fazer bem. Então aqui, doutora Priscila é a pessoa. Obrigada, viu, doutora Priscila? E obrigada a vocês que me acompanham. É sempre um prazer para mim passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram,
@Vanessa Goulart com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo.